Porque nós, seres humanos, somos tão preocupados em sermos mais importantes, em termos status, fama, dinheiro, em sermos os primeiros, em sermos os maiores e assim por diante. Por que a gente se preocupa tanto com esse tipo de situação, com esse tipo de nível com relação à humanidade? Eu percebo que, em muitos casos, as pessoas querem ter um nível de poder para serem servidas e não para servir aos outros. E, em muitos casos, muitas pessoas, inclusive, têm tudo isso. Tem fama, autoridade, dinheiro, tem status, mas com tudo isso elas não fazem absolutamente nada para os outros. Não servem ao próximo, não ajudam outras pessoas. Com a sua autoridade, não conseguem trazer nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de compartilhamento de tudo aquilo que ela tem. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje, e eu vou ser muito breve com relação à nossa reflexão para que a gente entenda o ensinamento de Jesus. Eu vou trazer aqui duas passagens para que a gente possa refletir e entender o porquê. Inclusive, Jesus veio nos ensinar que é totalmente invertida a lógica da lógica humana. A lógica do céu é completamente invertida da lógica humana. Isso porque a lógica espiritual é, de fato, servir ao próximo. Pois os dois principais mandamentos que nós temos, o primeiro é amar a Deus, né, de todo o seu coração, força e entendimento, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Mas muitos não sabem nem se amar e por esse motivo não estão sabendo amar o próximo. Então eu trouxe aqui dois versículos para que a gente possa refletir. O primeiro está lá em Marcos 9, e para contextualizar, eu vou vir um pouco antes, mas o que eu quero é Marcos 9, 35 e Lucas 22, 26, mas eu vou também ler um pouco antes para que a gente possa entender todo o contexto. Aqui nos diz que o maior no reino dos céus é o título da passagem, e que também você pode ler depois Mateus 18, do 1 ao 5 e Lucas 9, 46 e 48, que é um complemento, que é uma nova visão a respeito daquilo que a gente vai ler agora. A partir do 33, fala o seguinte: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 discípulos e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve a todos. E em outras passagens fala também sobre isso. Se alguém quer ser o maior, que seja o menor, que sirva a todos. E em Lucas 22, eu vou também trazer um pouco antes para que a gente possa contextualizar quem é o mais importante. Aqui eu estou lendo na versão NTLH e aqui o outro eu li na versão NA, né? A partir do 24 até o 26, nos diz o seguinte: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então, Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governantes são chamados de amigo do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. O que é que ele quer dizer? E, inclusive, mostrando essa inversão de lógica, que o mais importante deve ser aquele que serve a todos, aquele que de fato deve ter a humildade de servir a todos, independente do seu status, dinheiro, poder, condição, enfim, independente de você se achar o melhor que os outros. E para o reino de Deus, você se achar o melhor que os outros não muda em nada. Você precisa entender que a humildade é de fato se colocar numa condição de servo, numa condição de ajudar o próximo com aquilo que você tem. E Jesus nos ensina a inversão de valores, que onde no mundo as pessoas buscam poder e fama, e no reino de Deus é completamente diferente, onde a grandeza é alcançada pela humildade e pelo serviço. É de fato uma inversão completa, onde as pessoas talvez até fiquem confusas com essa inversão de valores. Mas para pensar, se o mandamento é amar o próximo, para que eu possa amar o próximo, eu preciso entendê-lo. Eu preciso saber o que é que ele está passando, o que é que ele tem. Muitas vezes a gente fica preocupado, mas o fulano só me trata mal. E daí você precisa amá-lo da mesma forma. Você precisa amá-lo apesar disso, independente dele te tratar mal. Porque muitas vezes ele está te tratando mal porque alguém tratou ele mal e ele não tem inteligência emocional
para quebrar esse ciclo e tratar você bem, já que você o trata bem. É uma frase que todo mundo diz, que é: quem é ferido fere e quem é curado cura. Quem foi curado cura. Então, você precisa, se você já foi curado, independente da situação da pessoa, começar a olhar de forma diferente, de forma mais ampla. Isso é servir. E não só sobre isso, é porque muita gente acha que servir é ir ali dar uma esmola, é ir ali dar uma cesta básica, sei lá, ir ali e dar um bom dia. E não é isso. Servir não é só isso. Servir é além disso. Você precisa entender que existem várias outras questões em que você pode servir, inclusive na sua vizinhança, na sua família, na sua comunidade, no relacionamento com os seus amigos. Se você tem ali autoridade, tem dinheiro, tem condições, status, por que você não pega todo esse aparato, vamos dizer assim, que você tem e começa a servir as pessoas? Qual é a habilidade que você tem? Por que não habilitar outras pessoas? Qual é o conhecimento que você tem? Por que não compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? E assim você, de fato, ajuda no reino espiritual. Você serve as pessoas com tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Porque tudo isso que você tem é de Deus. Se Deus colocou em tuas mãos, Ele confiou a você para que você compartilhe com outras pessoas. E que se em algum momento você, de fato, não está compartilhando, isso pode, inclusive, ser tirado da sua mão. Se você lembrar da parábola dos talentos, quando o Senhor dá 5 talentos a um, dá 2 talentos ao outro e dá 1 talento ao outro. Se você parar para analisar e você entender que esses talentos podem estar falando de várias coisas, tanto em questões financeiras quanto em questões de habilidades, de conhecimento, de status, de poder, enfim. Você pode ter o poder e ajudar pessoas com o seu poder. Por que não? Isso é uma forma de servir a outras pessoas. Você pode ter uma habilidade e ensinar essa habilidade a outras pessoas. E veja que, inclusive, na parábola dos talentos, o que tinha 5 multiplicou, certo? E essa multiplicação pode ser no sentido de dividir, compartilhar com outras pessoas. A gente precisa entender, além do que a gente está lendo, e pedir a Deus discernimento para que Ele nos mostre o que de fato aquilo está querendo falar. Então, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 também, e o que tinha 1 escondeu. E aí Deus, o Senhor, logicamente tirou aquele 1 que ele tinha e deu para aquele que mais tinha. Por quê? Ele sabe multiplicar, ele sabe fazer com que aquilo que foi dado a ele, que foi confiado a ele, seja expandido. Em muitos casos, expandir não é só financeiramente. Expandir é compartilhar conhecimento, é falar a respeito da tua habilidade para que o outro entenda como é que você adquiriu e consiga, inclusive, crescer, porque você compartilhou, você ensinou. E, em muitos casos, inclusive o exemplo do próprio Jesus, que veio para mostrar que é totalmente invertido. Ele era Deus, ele tem todo o poder, certo? Mas ele se fez carne entre os homens para mostrar. Ele é o exemplo para que a gente entenda como servir. E, de fato, em várias questões, ele mostrou que para ser o maior, para ser o mais importante, você precisa ser o menor. Você precisa ter humildade, você precisa servir ao próximo. Precisa, de fato, entender que se colocar por último não é uma questão de humilhação. O problema é esse. É que muitos acham que ser o menor é se humilhar perante outras pessoas. E esse não é o propósito. Ser o menor, na realidade, é você servir ao próximo, independente de qual seja o seu status no mundo. Mas no reino espiritual, o processo é completamente diferente. Ser o último não é ser inferior. É você, de fato, no reino espiritual, ser um dos melhores para Deus, um dos maiores para Deus. Tanto é que, se você parar para analisar, tudo tem hierarquia. Tem. Os anjos são anjos por quê? Porque eles servem a nós, a mando de Deus. Então a gente precisa entender que tudo tem um propósito. E esse propósito, de fato, é em amor servir ao próximo. É entender a dor do próximo. É entender a necessidade dele. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente nem pergunta o que é que a pessoa está precisando. E, lógico, em alguns momentos, você está tentando ajudar alguém que é orgulhoso o suficiente para não receber a sua ajuda. E está tudo bem, ela não quer receber, você não vai ajudar. E eu não estou falando aqui em questão financeira, pode ser que qualquer outra situação, certo? Uma palavra de conforto, um abraço, pode ser dar ouvido à pessoa que quer falar, enfim.
Então a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, isso é natural. E Deus, de fato, mandou o seu Filho para nos mostrar. E humildade, de fato, significa se colocar a serviço dos outros, sem orgulho e sem estar esperando nada em troca. Infelizmente, muitas pessoas se colocam em humildade para mostrar às outras pessoas que são humildes. É uma falsa humildade, esperando algum tipo de privilégio. É o que acontece muito no mundo. E isso é em qualquer lugar. Não é só no mundo, nas igrejas, nas rodas de cristãos. Isso acontece muito. Muitas pessoas acham que agradar a todas as pessoas para se sentir pertencente de um grupo é de fato ser humilde, quando na realidade estão perdendo a sua identidade para agradar pessoas ao invés de agradar a Deus, para serem aceitas em determinados grupos que talvez estejam fazendo a coisa errada. É preciso analisar, é preciso entender o que de fato é humildade e não uma falsa humildade. Muita gente está sendo falso humilde para ter algum tipo de benefício em troca, certo? E a humildade é, de fato, um amar ao próximo sem egoísmo. Não é um amor egoísta aquele em que eu amo esperando que o outro também me ame. Se o outro não quer te amar, tá tudo certo, tá tudo bem. Se o outro quer te tratar mal, tá tudo certo, tá tudo bem. Você continua amando ele. É fácil? É lógico que não. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente precisa aprender a ter essa inteligência emocional e espiritual ao nível em que as pessoas estão te tratando mal e você continua tratando bem, porque não se trata da pessoa, se trata de você. Se ela está te tratando mal, é porque ela está sendo tratada mal. E você não vai tratar mal porque ela te tratou mal. Isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é possível. É possível até porque Jesus veio para nos mostrar, para ser um exemplo e nos mostrar que é totalmente possível tratar bem aqueles que nos tratam mal, certo? Tanto é que na cruz ele ainda pede para que Deus os perdoe, porque eles de fato não sabiam o que estavam fazendo. É esse nível. Lógico que não seremos perfeitos, nunca chegaremos ao nível de Jesus, porque ele é Deus, mas a gente precisa se santificar todos os dias, pedir discernimento a Deus para que ele nos capacite a nos tornarmos cristãos maduros. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se esforçar, a gente precisa estar com o coração inclinado ao esforço de tentar fazer com que aquilo aconteça. Senão, Deus não vai conseguir nos ajudar. Ele está vendo no nosso coração se de fato a gente está inclinado a fazer com que as coisas sejam diferentes. Senão, ele não tem como nos ajudar. Então a gente precisa entender essa questão, que o serviço com grandeza é de fato a doação e no cuidado com os outros, construindo uma comunidade com solidariedade, todo mundo tentando entender um ao outro. Lógico que em alguns momentos relacionamentos com pessoas são difíceis e a gente vai ter momentos não de discórdia, mas de pessoas que não concordam umas com as outras com relação à opinião. Que é normal, é assim mesmo que tem que ser, porque é assim que funciona o crescimento no reino de Deus. É ferro afiando ferro. Você já viu como é que se afia uma faca, uma espada? É atrito o tempo todo. É um arrancando um pedaço do outro para que cheguem ali a um nível de afiação perfeita. Então é assim, é por isso que Deus falou, é ferro afiando ferro, é um ajudando o outro. Nunca vai ser fácil porque relacionamento com pessoas é difícil, mas a gente precisa entender o que de fato está acontecendo com a pessoa para que ela esteja agindo assim. Se ela não quer falar, tudo bem, a gente ora pela pessoa para que Deus mostre para ela o que ela precisa mudar, ou que Deus faça essa mudança, porque nós não somos capazes de mudar absolutamente ninguém. Só quem é capaz é Deus, através do seu Espírito Santo. E que as pessoas também tomem o conhecimento de que é necessário mudar. Não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa fazer a nossa parte para mudar. E um ponto importante é você aproveitar todo o seu posicionamento, a sua autoridade em serviço do outro. Você tem um posicionamento perante pessoas, você ajuda a sua família, ajude pessoas
na comunidade, você tem condições, ajude, sirva as pessoas, se coloque em menor, seja humilde, sem orgulho e de fato ajude as pessoas. Humildade não em buscar privilégios ou se sentir superior a outras pessoas e não fazer em troca de alguma coisa. Faça com a humildade genuína e amar o próximo, viver para o outro, carregando os seus fardos, entendendo o que é que o outro está passando, para que você possa ajudá-lo. E lógico, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, a gente não vai deixar de amar, mas a gente vai orar a Deus para que Deus revele a ele ou a ela o que é que está acontecendo em seu coração e trate, porque cada um tem um tratamento completamente diferente. E nós precisamos estar abertos e com a mentalidade correta para sermos tratados. Caso contrário, Deus não vai conseguir fazer esse tratamento conosco, não vai conseguir fazer com que a gente tenha um coração humilde, sem orgulho e entender que no reino de Deus o maior é sempre o menor, o primeiro é sempre o último e quem quer ser o mais importante, que sirva a todos. Paizão, muito obrigado por essa reflexão, que o Senhor possa colocar em nosso coração e em nossa mente tudo o que precisamos para continuar seguindo no reino espiritual, no reino de Deus, no teu reino. Que possamos entender que servir ao próximo é de fato servir ao Senhor e que ser importante no reino espiritual é ajudar ao próximo, é ajudar a todos, é servir ao máximo de pessoas possíveis em tudo aquilo que tens colocado em nossas mãos e que possamos entender que tudo que o Senhor confia em nossas mãos é para de fato transbordar na vida de outras pessoas. Nos ajuda a sermos pessoas melhores, nos dá discernimento espiritual para que possamos entender a tua palavra e que possamos refletir o teu caráter e a tua bondade e também a tua misericórdia para com todos. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. E não esquece de deixar um comentário daquilo que você tem aprendido com Deus e também daquilo que você tem aprendido com o canal, para que possamos continuar crescendo. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo às 10 horas. Até lá.